Bem-vindos à série Memória do Mundo. Eu sou Mônica Carneiro Alves, sou coordenadora de acervo especial da Biblioteca Nacional. Hoje eu estou aqui com Diana dos Santos Ramos, formada em História, História da Arte, mestre em Memória Social e chefe da seção de Iconografia. Diana, o que você trouxe para a gente hoje? Oi, Mônica. Hoje eu trouxe aqui a Guerra da Tríplice Aliança, representações iconográficas e cartográficas. A candidatura desse conjunto de documentos foi eleita Memória do Mundo pelo Comitê Regional da Unesco em 2013. Então, ela é Memória do Mundo MULAC. Essa candidatura foi proposta inicialmente pelo Museu Imperial. E, além do Museu Imperial, outras 8 instituições do Brasil aderiram a essa candidatura, entre elas a Biblioteca Nacional, a nossa vizinha, o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu Imperial, o Museu Histórico Nacional, o Arquivo Nacional, o Arquivo Histórico e a Mapoteca Histórica do Itamaraty, o IHGB, o Museu Histórico, o Arquivo Histórico do Exército, enfim, eu não vou conseguir lembrar. Também, eu acho. Mas é que o título da Marinha é muito grande, eu não consegui... Departamento de Documentação Histórica da Marinha. Alguma coisa assim. E essa candidatura foi eleita por conta da grandiosidade do evento e da documentação reunida, né? Essa candidatura interinstitucional foi eleita memória pela Unesco Regional, América Latina e Caribe em 2013, e em 2015, com a entrada da Biblioteca Nacional do Uruguai, ela foi eleita Memória do Mundo pelo Unesco, e agora foi o registro internacional desse conjunto de documentos. Sim, e dentro do acervo da Biblioteca Nacional está incluído acervo de várias seções da biblioteca, né? Não é só da iconografia. Não, isso mesmo. É uma candidatura que tem o título, né, como subtítulo, Representações Iconográficas e Cartográficas. Da iconografia, a gente tem uma variedade muito grande de tipo de material, né, de tipo de suporte. Eu tentei trazer aqui um pouco dessa variedade, mas é uma imensidão. Da Biblioteca Nacional, são cerca de 400 documentos que estão compondo essa candidatura, né? Então, dentro dessas representações iconográficas, a gente tem fotografia, gravura, desenho e documentos cartográficos também da seção de cartografia, embora tenha documentos iconográficos que fazem parte de coleções da seção de manuscritos, né? Sim, que fazia parte de alguma documentação que incluía a imagem. Aí essas imagens é que foram colocadas na candidatura. Exatamente. E são de coleções que vieram para a Biblioteca Nacional, e tinha acervo que era de origem da biblioteca, mas também tem coleções que foram doadas, não é? Sim, sim. A gente tem aqui, coleção Teresa Cristina Maria, que é a coleção do Imperador, né? Sim. Mas álbuns fotográficos, por exemplo, esse é um álbum que é da coleção Benedito Ottoni. Sim. Esses outros 2 álbuns são da coleção da Biblioteca Fluminense. Sim. A doação do Benedito Ottoni é de 1912, é posterior, bem posterior à guerra, e a da Biblioteca Fluminense foi a aquisição dessa coleção pela Biblioteca em 1916. A Guerra do Paraguai é um evento que marcou profundamente a história da América Latina e desses 4 países envolvidos da América do Sul, né? É uma guerra que teve uma produção de documentação muito vasta, então a gente tem uma diversidade de fontes e se produz muito e ainda se conhece muito a respeito desse evento, né? Não tem consenso nem com relação ao nome da guerra, né? Só a gente chama de Guerra do Paraguai aqui no Brasil, né? Ela é conhecida como Guerra da Tríplice Aliança pela Argentina e pelo Uruguai, e pelo Paraguai é conhecida como a Grande Guerra e Guerra Guaçu também. É uma guerra que mudou profundamente a história, principalmente do Paraguai, né? É resultado de questões relacionadas à geopolítica desses países, né? Questões fronteiriças, de definição de fronteira ainda. Esses 4 países, eles estavam em situações diversas, né? A Argentina era governada pelo Bartolomeu Mitre, presidente que estava, nesse momento, né, chegando a uma unificação da Argentina, né? O Uruguai vivia a guerra civil entre 2 partidos, os colorados e os blancos. Paraguai saía de um período de isolamento. O Paraguai era governado por Solano Lopes, que era um presidente vitalício, que é um termo que eles usavam, mas que alguns historiadores, por exemplo, associam a um cargo, a um ditador, né, do Paraguai.
E o Brasil, nesse período, era uma monarquia que tinha como base da sua economia ainda o uso da mão de obra escravizada. Então, cada país envolvido tinha a sua própria realidade e as suas questões a resolver com esses vizinhos, né? Então, a gente sabe, e isso é importante reforçar, que tudo se trata de narrativas, né? São narrativas diversas, são retornos a esses passados que são construídos e reconstruídos. Então, tem diversas formas de se contar essa guerra, né? Então, em algum momento, a gente deve incorrer aqui em generalizações, ou então em alguma dessas vertentes, mas é só para tornar ciente de que é um evento que tem narrativas plurais, né? Mas a mais conhecida e que tem alguns fatos que também podem ser abordados de diversas formas, é que o Brasil se intrometeu na questão do Uruguai, na Guerra Civil do Uruguai, tomando partido pelos colorados e apoio ao presidente Venâncio Flores. Isso foi por volta de 1864, apoiando essa tomada do governo do Uruguai por Venâncio Flores. Aham. Então, o Brasil entrou no território uruguaio e o Solano Lopes, ele tinha afinidade política com os blancos. Aham. Então, ficou essa questão do Brasil invadir o Uruguai e o Paraguai, que apoiava os blancos, invadiu o território brasileiro. Esses foram alguns dos fatos que originaram a Guerra do Paraguai, né? Nesse contexto, o Paraguai pretende invadir o sul do Brasil também e pede autorização ao governo argentino, do Bartolomeu Mitre, para cruzar o território. A Argentina, que até então não estava se Tinha tomado situando... partido? Exato. Acaba tomando ao não autorizar que o Paraguai atravessasse o continente. Então, é firmado em 1865 o Acordo da Tríplice Aliança, que então foi o alinhamento do Brasil, Argentina e esse Uruguai de Venâncio Flores. Sim. O Paraguai, então, se sente ameaçado, porque ele está nesse isolamento, e lembrando que o Uruguai não tem acesso ao mar. E isso é de vital importância para o escoamento de produção e comércio internacional. Para assegurar esse acesso ao mar, ele justifica a invasão ao Brasil e essa tomada de decisões para defender sua autonomia e a sua passagem pela bacia do Rio da Prata, descendo pelos rios até o mar, saindo pelo porto de Montevidéu. Por isso que o Paraguai queria usar o Uruguai, né? Exatamente. Para poder chegar ao mar. Exato. E aí, essa é uma guerra diferenciada também, primeiro pelas grandes proporções. É sabido que diverge-se muito com relação aos números também, de soldados de cada, mas o Paraguai ele tinha uma grande formação militar, né? Então, o número de soldados do Paraguai no início da guerra da Tríplice Aliança era muito superior mesmo aos outros 3 países juntos. Exato, eles tinham uma formação de exército, de combate militar, né? E aí essa é uma guerra também que foi coberta pelas fotografias. Ela teve uma cobertura fotográfica. E isso também é um diferencial da guerra, e essa diversidade que a gente tem de fotografia mostra isso. Porque era o começo também do uso da fotografia. Exato, né? Tinha pouquíssimas décadas de início da fotografia, e a gente tem imagens de uma guerra que é desse campo de batalha, dessas lutas, desse conflito travado nos charcos, nos territórios lamadiços, sabe? Então, é uma guerra que tem umas imagens não só de vitórias, né? Porque quando a gente olha para os quadros, para as grandes representações... Uma batalha fica... sempre muito grandiosa, limpinha, exato. E é essa visão dos vitoriosos, né? Sobre o campo de batalha. Então, essa fotografia traz esse dia a dia do campo de batalha, traz o dia a dia dos acampamentos, a diversidade étnica dos envolvidos, porque na guerra lutaram, por exemplo, os militares, mas no Brasil também tivemos os voluntários da pátria, e a gente sabe que esse voluntariado é um negociado. Muitos negros foram para a guerra em troca da sua própria liberdade, foram escravizados que negociaram a sua liberdade para participar da guerra pelo Exército do Brasil. Para depois ganhar a liberdade quando voltasse. Exato. Esse daqui é, por exemplo, uma fotografia que tem o coronel, um comandante, ao lado de 2 crianças negras que trazem um uniforme militar.
você percebe que elas trajam roupas maiores que a delas, uma delas até segura o cós da calça para não cair, estão com caps que Os também... dois estão descalços, né? Sim, usam caps que também são grandes, provavelmente são de outros soldados, ao lado desse comandante militar, né? E a imagem, como é uma fotografia, mostra realmente a realidade, a roupa amassada, rasgada, né? Mostra a realidade Sim, da guerra. É a primeira vez que uma guerra consegue ter uma uma cobertura realidade, né? fotográfica. Isso até é interessante falar, porque, por exemplo, aqui a gente está falando de uma fotografia também de um período em que a gente precisava de um tempo para capturar essa imagem. É. Então, é uma realidade, mas é uma realidade posada. Eu trouxe outros 2 documentos que a gente fala dessa realidade também construída, né? Uhum. O documento fotográfico é realmente uma grande inovação. Só que a reprodução das imagens fotográficas na imprensa, por exemplo, o Henrique Flyers, Uhum. isso, ele na Semana Ilustrada, ele cobriu e ele publicou muitas informações sobre a guerra. A guerra ela começa com uma certa popularidade e ao longo desses anos em que ela vai se arrastando, ela vai perdendo popularidade pelo grande número de mortes e por ver como que é essa guerra nos campos de batalha, que é uma coisa que, sem a fotografia, era a reprodução dos repórteres gravadores, repórteres desenhistas. Uhum. A fotografia ela começa a apoiar até o trabalho desses repórteres que trazem essas imagens, porque eles se apoiam na fotografia para produzir Uhum. as gravuras que vão circular nessa imprensa ilustrada. Só que aqui, por exemplo, a gente vê a construção dessa realidade com a fotografia. Uhum. Temos o retrato de Dom Pedro II e do Duque de Saxe posadas num estúdio. Uhum. Essas fotografias depois, quando a gente vê na revista Ilustradas, eles são transportados para um campo de batalha. A mesma imagem. A mesma imagem. Usou a imagem fotográfica e produziu-se uma gravura em que os dois estariam num campo de batalha. E aqui já é um desenho feito a grafite de Vasconcelos e Pinho a partir dessas imagens fotográficas. Uhum. Então a fotografia ela serviu mesmo como uma divulgação e circulação de imagens, mas não que fosse um retrato real Uhum. desse conflito. Nem sempre era um Nem retrato. sempre era um né? retrato. Muitas vezes eles utilizavam essa imagem para formar uma imagem que interessava. Para construir narrativa, para contar uma história e uma vertente dessa guerra, né? Claro que também nesse período, na imprensa, não daria para fazer uma reprodução direta da fotografia. Mesmo quando eles possuíam uma imagem fotográfica, eles tinham que, a partir dela, fazer uma lito ou uma estilo para ser reproduzida Exatamente, na revista, né? Porque isso. era a forma do processo, que hoje em dia você tira uma foto, encaixa no texto e manda, mas nessa época não... Exato. Os tem, recursos técnicos, a fotografia é uma grande inovação tecnológica, mas a circulação e a impressão dessa imagem fotográfica ainda estava se desenvolvendo. Ainda mais dentro da imprensa, né? Para juntar texto e imagem, teria que usar outros processos, como a lito ou a estilo. O Joaquim Marçal trabalhou muito com essa questão no livro A História da Fotoreportagem, que ele trabalha com a Guerra do Paraguai como cenário desse uso da fotografia na fotoreportagem e trabalha essas questões técnicas, né, que você comentou agora. É uma fonte que as pessoas podem procurar, sim, né? Sim. Além desses retratos que eu já mostrei, eu gostaria de mostrar de outros personagens também que foram importantes para o desenrolar dessa guerra, que começou com essas questões da invasão do Brasil, mas ela é datada mesmo de 64 e 70. Em 65 foi firmada a Tríplice Aliança e daí ocorreram grandes batalhas que a gente conhece de nome, né? No álbum Lembranças do Paraguai, a gente tem ali as ruínas da Igreja do Humaitá. E a Batalha do Humaitá foi uma batalha muito importante na guerra para a definição do desfecho dessa guerra, né? Porque a fortaleza do Humaitá, ironicamente falando, ela foi construída por engenheiros do Brasil. E o exército brasileiro teve imensa dificuldade em passar do limite dessa fortaleza, porque era uma das regiões que defendia a entrada em Assunção. Então, mostrou a qualidade do engenheiro brasileiro, né? Exatamente, que foi usado contra si próprio a partir do momento que o Brasil não conseguia avançar sobre o território paraguaio por conta da dificuldade de romper essa fortaleza de Humaitá, né? Então, a representação da igreja destruída mostra que é esse posterior, né? Sim, Depois sim. que conseguiram ultrapassar
nesse espaço. Exatamente. E os mapas? Os mapas, é muito interessante falar deles, porque os mapas na Guerra do Paraguai, dessa documentação que entrou como Memória do Mundo, esses mapas eles não tratam apenas de uma topografia ou de questões geográficas, né? Os mapas, eles trazem muito dessa engenharia da guerra, dos acampamentos, da localização de tropas. Então, são mapas que situam e ajudam a reconstruir essa guerra na sua logística, né, de como que ela se desenvolveu. Esse mapa aqui em destaque é a Batalha do Tuiuti, que é a batalha em que o Brasil, a Tríplice Aliança, na verdade, né, ela vence a guerra. É o ponto, é a batalha mais marcante. É o dia D da guerra do Paraguai. O dia D da Guerra do Paraguai, exatamente. A Guerra do Paraguai, ela foi se tornando impopular, né? É uma guerra que matou muito, não só na frente de batalha. É uma guerra que teve muitos óbitos relacionados às doenças e essa insalubridade desses cenários onde a guerra foi travada, né? Então, tifo, cólera, vitimou muito dessas centenas de milhares de mortos que são documentados da guerra. Que são documentados da guerra, exatamente. Aqui são retratos de prisioneiros paraguaios. Eu fiquei, esse prisioneiro especial, alguns deles, eles estão bem trajados ainda para uma derrota, né? Que eles foram aprisionados, então numa batalha em que eles teriam perdido. Mas você vê o que eu falei, são fotografias de um período em que exige uma pose e um preparo. São fotografias tiradas em cenário. Diana, o que dentro dessa documentação você acha que seria interessante destacar ou dar mais ênfase nesse período, né, da guerra ou na documentação que a biblioteca possui? Sim, é uma guerra que se arrastou durante 5 anos, né? E é uma guerra de muita destruição, de muitas baixas e de um arrasamento, uma guerra que não teve vencedores, na verdade, né? Que a gente pode dizer assim. Todos os países tiveram perdas, principalmente financeiras, né? Sim. O Duque de Caxias, ele retornou ao Brasil, né? Quando ele percebeu que a guerra já estaria praticamente vencida, mas houve uma decisão do governo brasileiro em destruir essa imagem, na verdade, do Solano Lopes, porque ele construiu um discurso nacional no qual ele defendia a guerra como uma defesa da sua própria soberania. Sim. Então, avançar nos territórios, ganhar as batalhas para o Brasil não foi suficiente. Então, essa decisão de perseguir o Solano Lopes, isso teve um custo também muito grande. O Solano Lopes ele conseguiu se manter em território paraguaio ainda por um tempo, sendo escondido, sem ser pego. Teve batalhas que a gente sabe que foi falado sobre o envolvimento de crianças paraguaias e mulheres, porque ia sendo convocados os adultos e os homens para a guerra, mas chegou um determinado momento que crianças e que mulheres foram dizimadas em batalhas, né? Então, esse álbum de retratos, que é da coleção do Benedito Ottoni, ele traz retratos de mulheres, retratos de crianças e mostra essa diversidade étnica dessa guerra, né? Que essa guerra envolveu a presença de muitos indígenas também participando dessa guerra pelo Paraguai. Queria destacar aqui também o retrato do que é o responsável, em última instância, pela morte de Solano Lopes, né? Que é conhecido como Chico Diabo. Aqui a gente tem um retrato dele. Aqui é a comitiva de Aquidabã, que foi a batalha onde aconteceu esse cerco e essa morte de Solano Lopes e que decretou o fim dessa guerra, que foi no dia 1º de março. A gente tem aqui no Rio de Janeiro e também tem em outras localidades, nomes de ruas e avenidas que fazem menção a esse 1º de março, que é a data do fim da Guerra do Paraguai. Aqui a gente tem fotografias de festejos dessa guerra que foi muito contraditória. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem festejos preparados para o recebimento do fim da guerra, do fim da guerra. Mas uma guerra que foi comemorada, mas que ao longo do tempo ela foi perdendo a adesão e a popularidade por conta dessas questões, né? Acho que até essas festividades era para dizer assim, não, foi tudo bem, acabamos a guerra, tá Somos aqui. vitoriosos, exatamente. E tem uma imagem aí também que representa a morte do
Solano? Sim, essa daqui é uma gravura, né? Uma representação. Essa não é uma representação construída, né? É. Da morte de Solano Lopes pelo Chico Diabo. É uma gravurinha também que foi veiculada à época para poder ilustrar esse evento. Ali a gente tem uma fotografia do Conde D, que assumiu, né, o comando das tropas brasileiras, com os oficiais, já em 1970, quando a guerra já estava se encaminhando para o fim, né? Mas aí é uma foto mesmo, ele estava lá na Ele guerra. estava não é lá que na nem guerra. aquela Não é como essa em que teve um cenário mostrado Aham. na Semana Ilustrada. Ali a gente tem também a presença do Pedro II nessa redenção de Uruguaiana, que teve um cerco a Uruguaiana, um território no sul do Brasil que havia sido tomado pelas tropas paraguaias, e Aham. foi feito um cerco que houve muita fome, né, muita escassez, que levou à redenção dessa tropa uruguaia nesse espaço, e ali tem a Eles representação. se renderam mais pela fome do que Sim, realmente pela batalha. Exato. E ali tem a representação do Pedro II, que realmente visitou Uruguaiana nessa ocasião, né? Aham. Mas como essa representação foi feita, e a gente Se ela é são fiel ou estudos não. iconográficos que Aham. precisam ser realizados, exatamente. Mais uma coisa, a maioria desse acervo está digitalizado, está disponível na BN Sim, Digital? boa parte desse acervo está digitalizado e disponível para acesso democrático na BN Digital. Eu queria também ressaltar que a Guerra do Paraguai tem muito mais acervo na instituição do que o que foi nominado Memória do Mundo, porque, como eu disse, ele é um recorte de representações iconográficas e cartográficas. Aham. Mas a gente tem outros documentos, outras tipologias de material que também tratam da Guerra do Paraguai e que não estão digitalizadas. Então, vir à Biblioteca Nacional, frequentar as nossas salas de acervo, pesquisar esse material não digitalizado, também é uma fonte rica, não Porque só vai ter acesso, vai ter do que não está acesso, digitalizado, exatamente. né? Por exemplo, a gente tem apoio de bibliografias que são obras protegidas por direito autoral que não podem ser digitalizadas, mas que estão disponíveis para consultas presenciais, e são obras importantes de referência, como A Guerra Maldita, essa da fotoreportagem do Joaquim Marçal, que trabalham essas questões da cobertura da Guerra do Paraguai, e o livro produzido pelo professor e saudoso Ricardo Salles, que trabalhou com o nosso acervo e com os acervos das outras instituições também que foram eleitas Memória do Mundo. Isso foi antes, né? Mas ele faz todo o levantamento dessa documentação da Sim, guerra. de outras instituições, não é Além da nossa. além da nossa. E na seção de manuscritos também, a gente tem uma documentação manuscrita, não só iconográfica, que trata desse período da Guerra do Paraguai. Aquela é uma carta do Duque de Caxias à sua esposa do campo de batalha, ele falando das dificuldades da guerra, enfim. Então a gente tem uma série de documentos que subsidiam essa documentação que foi eleita Memória do Mundo. E muitas delas também estão digitalizadas, né? Não é, Sim. algumas, o que não tiver sido digitalizado, a pessoa pode vir aqui e consultar presencialmente. Exatamente. Mas a maioria desse acervo, mesmo não tendo sido nominado, alguns deles também já estão digitalizados. Exatamente. A gente tem acervo que não está contemplado nessa candidatura de Memória do Mundo da América Latina e Memória do Mundo Registro Internacional, que estão disponíveis também na BN Digital. Tá. São materiais ricos, como eu falei, a Guerra do Paraguai, ela tem uma variedade de fontes, ela é rica em fontes tanto de Estado quanto da imprensa, para você contar, recontar, reconstruir essa história. Todos esses periódicos, como o Floyd mesmo publicou a Semana Ilustrada. A Semana Ilustrada, exatamente. Na Semana Ilustrada a gente consegue ver algumas dessas imagens em gravura que mantém certa fidelidade à captura da câmera fotográfica. E a gente também tem as imagens construídas a partir dessa porque mesmo sendo uma fotografia posada, é ainda mais rápido do que você ter uma pessoa desenhando no campo de batalha. Mas nessa batalha também, eles usaram de muita tecnologia, né? Além dos... Teve balões, tinha foto que eles faziam desenho, foto eu não sei, mas eles faziam muita documentação de balão, né? Exatamente. Subiu em balão até para mapear a guerra. Infelizmente, a gente sabe que a guerra também é um momento de grande avanço tecnológico, né? Foi quando conseguiram também fazer os navios que eles chamam de encoraçados, que era botar uma couraça para poder proteger das bombas. Exato. Toda uma evolução também, né? Exatamente. Bélica e tecnológica. Então, a gente chega então em 1870,
ao final da Guerra do Paraguai. É uma vitória da Tríplice Aliança, mas nesse final de guerra bancado e executado basicamente por Brasil, né, que continuou nessa caçada a Solano Lopes. Então é uma guerra que houve perdas para todos. Paraguai perdeu quase metade da sua população, Aham. e o Brasil perdeu também muitos dos seus representantes nas frentes de batalha, além de ter saído dessa guerra com uma grande dívida, que contraiu, porque a guerra ela requer muito Sim, investimento, sempre. requer muito dinheiro. Então, Aham. Argentina e Brasil também perderam muito, porque saíram dessa guerra com dívidas enormes, além dessa questão ética da guerra, né? Aham. Das batalhas, das crianças, das mortes, das doenças, da insistência na permanência dessa guerra, para destruir, né, essa imagem de Aham. Solano Lopes. Bem, então, até a próxima.